sou a professora Luciane. A aula de hoje é de matemática, o tema é divisão. Você, com certeza, sabe que em muitas situações da sua vida tem que dividir objetos, alimentos, brinquedos com os seus irmãos ou com seus amigos. Pois bem, a divisão apresenta alguns significados e ideias. Vamos conhecer essas ideias que a divisão tem. A divisão e seus significados: repartição equitativa e de medida. A divisão envolve as ideias de dividir uma quantidade em partes iguais ou determinar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Divisão equitativa. Exemplo: Bruno comprou 24 laranjas e quer dividi-las igualmente entre seus 4 amigos de trabalho. Quantas laranjas cada um de seus amigos receberá? Sobrarão laranjas? Vejamos o exemplo dividindo as laranjas para cada amigo de Bruno. Cada um receberá 6 laranjas. 24 dividido por 4 igual a 6 laranjas para cada amigo. Sobrarão laranjas? Não. Divisão como medida. Quer dizer, quantas vezes uma quantidade cabe na outra. Veja a divisão. 20 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 20? Vejamos aí. Temos 5 vezes o 4 cabe no 20. 20 dividido por 4 é igual a 5. Outro exemplo: Andréia distribuiu 28 peças do dominó entre 4 jogadores. Com quantas peças ficou cada um? Dividindo as 28 peças em 4 partes iguais é a divisão equitativa. Então, temos 28 peças do dominó. Dividindo-as para 4 jogadores, cada jogador receberá 7 peças. 7 mais 7 mais 7 mais 7, ou 4 vezes 7, ou 28, dividido para 4 jogadores, 7 peças. Dividiu-se igualmente. Outro exemplo: uma doceira fez 120 docinhos e os organizou em 3 caixas com a mesma quantidade de doces. Quantos doces ela colocou em cada caixa? Temos a divisão: 120 docinhos dividido pela quantidade de caixas. 1 para dividir por 3 não dá, porque é menor. Então, vamos ter que dividir o 12. 12 docinhos dividido por 3 caixas, teremos 4 docinhos. Por quê? 3 vezes 4, 12. 12 menos 12 igual a 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Para continuarmos a conta, ainda temos o algarismo 0. Então, continuamos a conta trazendo o 0, mas não dando para dividir, porque 0 para dividir por 3 não dá. Então, coloca-se o 0 no quociente e acaba-se a conta. Então, o resultado foi 40. 120 dividido por 3, 40. A doceira colocou em cada caixa 40 doces. Outro exemplo: há 17 alunos na sala
e o professor deseja que as crianças formem grupos de 5 pessoas cada. Quantos grupos serão formados? Sobrarão alunos? Vejamos, 17 alunos formarão grupos de 5 cada. Então, 17 dividido por 5. 5 vezes quanto? Que dará 17. 3 é o mais próximo, porque é o 15. 5 vezes 3, 15. 17 menos 15, 2. Então, 3 grupos de 5 e sobram 2 alunos. Quantos alunos ao todo? 17. Quantas pessoas em cada grupo? 5. Quantos grupos foram formados? 3. Qual é a divisão correspondente? 17 dividido por 5, que deu como resultado o quociente 3 e o resto 2. A multiplicação correspondente foi 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17, que era o total de alunos. Agora, há 30 crianças para jogarem vôlei. Cada time de vôlei tem 6 jogadores. Quantos times serão formados para a Olimpíada Escolar? Isto é, quantos grupos de 6 cabem em 30? Represente uma divisão. Neste caso, 30 crianças dividido por 6, 6 vezes quanto será 30? Então, 5 vezes 6 igual a 30. É a divisão como medida. Em 30, cabem 5 grupos de 6 jogadores. Divisão como medida. Viu como a resolução de cálculos e situações com divisão pode ser fácil? Lembre-se de que a tabuada é sua grande aliada para resolvê-los de maneira ágil e correta. Você viu que a divisão tem seu significado, que ela pode dividir em partes iguais ou como medida, quantas vezes uma quantidade cabe na outra. E que para resolver divisão de maneira adequada, você precisa saber a tabuada, compreender a leitura das situações problema. Então, para que você fique cada vez melhor, precisa praticar, lendo, resolvendo os cálculos, e aí cada vez ficará melhor na matemática. A matemática está em todo lugar, então é só praticar. Fique cada vez mais esperto. Por hoje é só. Beijos!